Ó, nessa época, BR-Obrosão aí pela frente, praticamente começando agora, a época mais quente do ano, baixa umidade relativa do ar, tempo quente e seco, acabam favorecendo aí o aumento de alergias respiratórias, né? Quem sofre, quem tem, sabe, né, o sofrimento que é nesse período. Isso acontece principalmente em crianças, idosos e também portadores de doenças crônicas, né? Por isso a gente convidou a doutora Nara Nunes, ela é otorrinolaringologista, e ela veio justamente orientar a gente, né, que está em casa, alguns cuidados básicos que podem ajudar, né, facilitam aí que você passe por esse período de uma maneira mais amena, né, com os cuidados que a gente deve ter e também evitar algumas coisas, né, ficar livre desses problemas. Tudo bom, doutora Nara? Gostaria de agradecer o convite. A gente agradece a sua presença. Hoje eu estava navegando na internet, vendo as notícias e vi um alerta lá do IMET dizendo que o Piauí pode registrar, né, umidade, né, de até 20 a 12% em várias cidades do Piauí. Aí eu fiquei preocupada, que a gente sabe, né, os efeitos que isso causam na nossa saúde. Eu queria que a senhora começasse explicando isso, né? Exatamente. Esse alerta foi para mais ou menos 115 municípios do nosso estado, ou seja, a maior parte do nosso estado, ele está com essa taxa de umidade entre 20% e 12%. E é uma quantidade muito baixa, porque a OMS, ela regulamenta, ela orienta que a umidade do ar ela esteja entre 40%, 50% até 70%. Então, se no nosso estado ela está chegando de 20% a 12%, certamente nós piauienses vamos sofrer com essa umidade baixa. Ainda somado a isso, nós temos as altas temperaturas, que deixa ainda mais difícil, né, o surgimento de doenças e de sintomas respiratórios nesse Agora, período. Doutora Nara, geralmente a gente tende a ligar doenças como gripe, alergias e tal, a tempo mais frio, né, mais úmido, mas não é, pelo contrário, o tempo quente também tem, né, traz à tona esse tipo de problemas respiratórios, né? Exatamente. Nesse período do ano, nós temos os problemas relacionados a isso, a altas temperaturas e baixa umidade, né? Esse período do ano, toda a nossa estrutura corporal, ela resseca. Então, a pele, ela fica mais ressecada, as mucosas, elas ficam mais ressecadas e aí a gente vai sofrendo aquela sensação de olho ressecado, de olho seco, de olho que incomoda, de garganta que incomoda, né? Garganta seca, ardência nasal, sangramento nasal, tudo isso provocado por esse tempo mais seco e essa temperatura mais alta. Bom, a gente já sabe, o período é sempre o mesmo, né? A gente que trabalha, que vive aqui, a gente já sabe, virou para os meses que terminam em BRO, que é o BR-OBRO, a situação complica, né? Então, a gente consegue evitar, né? Pelo menos se proteger, né? E tomar, o que a gente pode fazer para conseguir passar por esses meses de uma maneira mais tranquila? Pronto, nós temos vários mecanismos para melhorar, para diminuir e para até evitar esse tipo de doença, esse tipo de sintoma. Né? Então, em relação à umidade baixa, nós temos o uso de umidificadores, a hidratação, que nesse período do ano a gente tem que se hidratar muito mais, né? E juntamente com as altas temperaturas, por conta disso, a gente também realmente tem que se hidratar bem mais. Em relação a físicos, a gente deve orientar os tempos mais frescos, né? Mais no início do dia, mais no fim do dia, início da noite, são períodos melhores. Existe uma recomendação oficial de que se evite fazer exercícios ao ar livre, né? Durante esse período de umidade relativa muito baixa. Você pode sentir mesmo na hora do exercício, diminuir o rendimento, sangrar o nariz, se desidratar até, né, pelo tempo muito seco e muito quente. Então, realmente, deve evitar, né? A gente tem que fazer esses exercícios, essa atividade física mais no início da manhã e no fim do dia. Se hidratando sempre. Se hidratando sempre, dobrando a hidratação. Agora, doutora, um hábito do brasileiro, que é um hábito que não é muito saudável, é a questão da automedicação, né? Então, a pessoa sentiu ali uma alergia por conta própria, já começa a tomar um medicamento, já coloca um soro no nariz e aí, né, vai se medicando. Muita gente não procura um profissional. Isso pode trazer riscos para a saúde? Com certeza. Como eu falei, a baixa umidade do ar, ela vai causar aquele incômodo na garganta, uma garganta seca, um nariz ressecado. O que nós... né, que a gente Exatamente, a pigarro, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer em casa? A gente pode melhorar a hidratação, né? Melhorou a hidratação, continua com algum sintoma, realmente deve procurar o otorrino, deve procurar o especialista para avaliar. Porque pode, ao invés de ter só o sintoma, já pode ter uma doença mesmo, já pode ter desenvolvido algum quadro infeccioso, inflamatório, e aí, às vezes, precisa de um tratamento mais direcionado.
Tá certo, o resto que você falou, hidratação, tem que ter cuidado também com a pele, né? Ressecamento de óleo, são muitas coisas que a gente enfrenta nesse período. Exatamente, não é só a garganta que sente, não é só o nariz que sente, é o nosso corpo inteiro. Então a gente precisa hidratar a pele, ter o cuidado com os olhos, com a garganta, com a urina, né? É o nosso sistema inteiro que responde a essa baixa umidade do ar e essas altas temperaturas. Só para finalizar, a gente ainda está no período de Covid, alguns casos ainda estão sendo registrados, tem algumas viroses que também surgem nesse período. Como diferenciar os sintomas? Tem que procurar mesmo um profissional nesse caso, né, doutora? Exatamente, porque os sintomas iniciais, eles são todos muito parecidos, né? Uma virose comum, com o Covid, às vezes até com alergia. Os sintomas dificilmente você consegue diferenciar. Então, o ideal é, se está sentindo alguma coisa, se olhe, coloque uma máscara, procure o teste, que hoje está bem difundido, hoje você já não tem mais aquela dificuldade de encontrar o teste, e teste. Sempre que sentir, teste, reteste, para a gente poder ter certeza que não é o Covid. Não sendo o Covid, aí a gente vai tratar as outras possibilidades, né? Tá certo, doutora Nara, adorei as dicas, tá bom? Acredito que você de casa também, a gente tem que se cuidar, porque realmente é um período pesado, viu? E tá só começando. Exatamente, a gente está começando setembro ainda, né? Já a umidade relativa já chegando a 12% em alguns municípios aqui do nosso estado. Então, a gente tem que se preparar. Exatamente. Realmente. Obrigada, doutora Nara. Adorei Eu nossa que conversa. agradeço. Foi um prazer.